pelo chat e no final vou procurar responder todas elas, tá ok? Então, vamos ao nosso primeiro ponto. Por que gerir riscos? Deixa eu desligar aqui o vídeo, que aí a gente se concentra no na nossa apresentação. Por que gerir riscos, né? Então, imagine um projeto como o dos ônibus espaciais, né? Projeto de bilhões de dólares, que durou, né, muitos anos e depois, por um risco não tratado, ele literalmente ir pelos ares, né? E o mais triste, né, com a perda de toda a sua tripulação. Esse evento, inclusive, fez com que o programa espacial americano fosse suspenso, né? E cancelou-se, né, novos ônibus espaciais, né? Quer dizer, veja todo o impacto aí que a consequência aí de um projeto mal gerido quanto aos seus riscos, né? Então, em projetos como esse, né, dramáticos, é muito fácil ver a importância de gerir riscos. Mas os nossos projetos no dia a dia também, todos eles têm riscos que a gente pode tratar, que a gente deve saber lidar com eles, né? Um outro exemplo que eu gosto de dar também é do Amir Klink. Vocês já conhecem a história do Amir Klink, pessoal? Ele foi primeira pessoa, não é o primeiro brasileiro, é a primeira pessoa a conseguir atravessar o Atlântico sozinho num barco a remo. Ele fez isso na década de 80, né, e ele escreveu um livro chamado 100 Dias Entre Céu e Mar. Quem não leu, recomendo a leitura, até porque é um livro, né, muito fácil de ler, um livro fino, mas ele conta como que ele fez essa travessia gerindo todos os riscos relacionados a essa viagem, né? Então, primeiro, a viagem ela foi planejada durante anos. Então, muitos classificam ele como um aventureiro, né? E ele refuta esse rótulo, porque aventureiro é aquele que vai e vamos lá e ver o que vai acontecer, né? E não é bem assim. Ele já sabia o que eu esperava, né? Ele planejou a viagem. Então, para isso, ele realizou um levantamento de todos os possíveis riscos, né? Claro, os possíveis riscos considerando outros navegantes haviam tentado, viagens semelhantes, né? Ele conversou com as principais pessoas que poderiam ajudá-lo nessa travessia. Mas como ele era o primeiro a fazer essa travessia, é lógico que ele estaria fadado a encontrar situações que nenhum outro teria passado, né? Então, ele fazendo esse levantamento, primeiro, muitos problemas foram evitados. Então, por exemplo, ele conseguiu evitar que ele conseguisse sair da costa da África sem ser passando pelas as ondas, né, iniciais, né? Segundo, ele conseguiu evitar que o barco dele ficasse à deriva, né? Achando o ponto certo onde ele deveria começar a viagem, ele conseguiu pegar a corrente marítima e levava para o Brasil, né? Isso, então, alguns problemas ele já conseguiu evitar com um bom planejamento. Agora, a gente vê na gestão de riscos que, por mais que a gente procure evitar, riscos sempre, ou problemas, né, vão acontecer, vão ser materializados. O importante é você estar preparado para eles. Então, ele tinha um plano para cada problema, né? Então, um exemplo, ele previu que poderia passar por altas ondas gigantescas, né,
que poderia virar o barco, né? Vocês veem aqui na foto, esse é o barco aqui que ele fez a travessia. Veja bem, um barco muito pequeno, né? Se não me engano, menos de 6 metros de comprimento. Então, um barco frágil, né? E com isso, ele previu, aconteceu realmente esse problema, o barco virou, só que ele estava preparado, tinha um sistema, né? Quem leu o livro aí sabe, né? Que fazia o quê? O barco desvirar quando isso acontecia, além de ter uma cabine vedada. Então, quer dizer, é lógico que ele tomou alguns sustos, mas como ele estava preparado, conseguiu passar por esse problema de forma relativamente tranquila. Muito interessante aí a informação aí, né, que o barco hoje está aí no Museu de São Francisco do Sul, em Santa Catarina, quem quiser visitar. E 3, havia ferramentas e reservas para tratar problemas não previstos. Então, pessoal, isso é uma outra situação que a gente tem que falar, que por mais que a gente, né, evite problemas, que a gente tenha um plano para todos os riscos, né, mas sempre vai ter riscos que a gente não consegue. O importante nesse caso é a gente ter reserva para lidar com esses problemas. No caso dele, ele não previu, por exemplo, que ele ia ser atacado por tubarões, né, os tubarões que bateram no fundo do barco dele, e ele não sabia, né, o porquê disso, né? Depois ele foi descobrir, né, que era o acúmulo de lodo no fundo do barco, que estava atraindo bichinhos, né, e os tubarões iam lá para poder comer os bichinhos e batia no fundo do seu barco, né? Então ele teve que, no meio da viagem, sozinho, quando o tempo estava estável, foi até o fundo do barco e limpou o lodo para poder evitar esse problema. Então, para isso, ele tinha as ferramentas certas para poder fazer essa limpeza. Então, isso é um exemplo, pessoal, de gestão de riscos, né? E você não precisa ter um projeto tradicional, né, para gerir riscos, né? O Amir Klink mostrou, né, nessa travessia como aplicar os diversos conceitos da gestão de riscos numa travessia, né, que foi a primeira travessia do Atlântico. Essa é uma história aí que me inspirou aí na gestão de riscos, tá, pessoal? Então, e vai ilustra bem aí a gestão de risco, aí, as diversas etapas da gestão de riscos. Bom, por que gerir riscos, pessoal? Como a minha avó já dizia, é melhor prevenir do que remediar. Não é isso? Então, é muito mais barato evitar que os problemas aconteçam do que remediar, né? Então, isso já é uma grande motivação. Outra situação é que você tem que estar preparado para os problemas que acontecem no seu projeto. Veja bem, essa imagem aqui ilustra o que acontece em um projeto, né? Você tem um plano. O plano, na verdade, é uma linha reta, né? Por que está curva aqui? São os desvios de rota, né? São os problemas. Quando os problemas acontecem, há desvios, né, do projeto que desvia dos objetivos, consequentemente do sucesso do projeto. Então, o que a gente faz para retomar o projeto em direção aos seus objetivos? Nós temos planos de gestão de riscos que, quando esse problema ocorre, a gente retoma o rumo, né, sem deixar que o projeto se afaste demais do seu objetivo. Quanto mais afasta, mais
caro fica, né, esse tratamento. Outra coisa é que a gestão de riscos, ela faz interface com as demais áreas do gerenciamento de projeto. Se a maioria, se vocês já conhecem aqui, né, como os conceitos do gerenciamento de projeto, né, a gente vê que tem diversas áreas de conhecimento. Nós temos, né, por exemplo, gerenciamento de tempo, gerenciamento de custos, gerenciamento de escopo, gerenciamento de comunicações. Agora, pessoal, imagine você gerenciar tempo sem gerenciar riscos. Nós teríamos o quê? Um cronograma sem credibilidade. Porque quando você não prevê os riscos, você tem lá um prazo para se cumprir, mas como não contempla os riscos, você vai se esforçar, vai dar o máximo para cumprir aquele prazo, mas quando ocorrerem os primeiros riscos, o projeto vai se afastar daquele objetivo de prazo, só que você não tem um plano, você não tem uma reserva para lidar com esse desvio, né? Então, a verdade é que, por exemplo, ao fazer um cronograma, deveríamos depois fazer um levantamento dos possíveis riscos para se cumprir esse cronograma e, uma vez entendido como lidar com esses riscos, né, fazer um plano de respostas, o que vai acontecer é uma revisão desse cronograma. Provavelmente vai ter prazos diferentes, com uma margem, né, para poder lidar com os riscos. Tá ok, pessoal? Então, com isso a gente ganha o quê? Um cronograma que a gente tenha credibilidade, que a gente tenha confiança. Tá? Da mesma forma, gerenciamento de custos, gerenciamento de escopo, gerenciamento de comunicações. Existem alguns estudiosos que falam que, ao gerir riscos, podemos reduzi-los em até 90%. Imagine isso, 90% de redução de riscos. Não é uma grande motivação? Então, é possível você reduzir drasticamente os riscos e, com isso, você ter o projeto, o quê? Sob controle, ou seja, você passa a dirigir o projeto e não deixar que o projeto te dirija. Ok? Agora, pessoal, todos intuitivamente entendem por que gerir risco. Agora, o que eu pergunto a vocês, por que não gerenciamos riscos? Porque na prática, nos meus muitos anos aí no mercado, eu vejo que a gestão de riscos nos projetos ainda é muito tímida. Na maioria dos projetos, a gestão de risco é para inglês ver. E em mais de 95% dos projetos, você não tem especialistas em riscos escalados. Então, mostra ainda que uma preocupação ainda, ou uma atitude perante os riscos tímida nas organizações, não é assim? E aí a gente se pergunta por que isso ocorre? Bom, pela minha prática, nós temos 3 grandes paradigmas que a gente encontra aí, nas organizações. O primeiro é quando as pessoas falam, isso nunca aconteceu antes, não precisamos nos preocupar. Né? Vocês já ouviram isso? Eu já ouvi muitas vezes. E não é porque uma coisa não aconteceu que no futuro ele não possa ocorrer. Né? Um exemplo aí foi aquele acidente, último acidente dentro da usina nuclear lá no Japão, que o tsunami, né, fez aquela tragédia onde espalhou a radioatividade, e isso porque eles previam um tsunami até uma determinada escala. E o que ocorreu que foi
ocorreu um tsunami, né, um terremoto numa escala um pouco acima do que eles previam e acabou gerando toda aquela tragédia. Então, não é porque nunca aconteceu antes que não vai acontecer. Temos que estar preparados aí para situações inesperadas. Paradigma 2. Não temos tempo nem dinheiro para investir em gestão de riscos. Ora, se a gestão de risco vem exatamente para poupar nosso tempo e dinheiro, porque a gente acaba levando muito mais tempo para corrigir, né, dado o retrabalho, se a gente não faz uma boa gestão de risco, né, ou tendo que investir para poder corrigir, do que se a gente fizesse uma boa gestão de riscos. Então, esse argumento, ele não se sustenta. Né? A gestão de risco vem exatamente para poupar nosso tempo, poupar nosso dinheiro. Né? Então, temos que passar por esse paradigma também. E paradigma 3, também, infelizmente, a gente encontra, não sei se vocês já escutaram isso, o reaproveitamento de planos de riscos de outros projetos, de outras organizações. Né? Então, isso acontece quando organizações que falam assim, não, eu gerencio os meus riscos, mas entra naquela que gerencia para inglês ver. Né? Então, ele pega um template, onde já tem aqui riscos mais usuais, e coloca no seu plano de projeto, e depois nunca mais revisita esse plano, e no final das contas, ele não serve para nada. Então, pessoal, gerenciar riscos envolve você tratar de riscos específicos para o seu projeto. Então, a gente não pode simplesmente fazer gestão de riscos com templates, né? Isso é uma gestão que, infelizmente, ainda acontece em algumas organizações e que é para inglês ver, para deixar bem claro. Ok, então, vamos abrindo aí a nossa discussão e eu vou apresentar aqui para vocês o Nassim Taleb, que é o guru dos riscos, né? Ele é conhecido aí por guru dos riscos na área financeira, tá? Ele é um autor, ensaísta, estatístico e analista de riscos libro-americano, matemático, e é um mega investidor. Ele ficou rico, milionário, no crash da Bolsa de 87. E de lá para cá, ele só aumentou sua riqueza em diversas crises. Recentemente, ele alertou para o perigo da concentração excessiva do sistema bancário, que culminou na crise de 2008. Quando ele fez esse alerta, ninguém deu ouvido para ele, né? E aconteceu o que aconteceu. A crise de 2008 gerou a quebra do banco Lehman Brothers e gerou depois várias outras quebras em cadeia e a crise mundial que desdobrou-se por muitos anos, inclusive, né? Bom, só para apresentar aqui o Nassim Taleb e por que eu apresentei ele. Ele tem algumas obras relacionadas a riscos muito interessantes. Ele apresentou o conceito de cisne negro. O que é o cisne negro? Né? Tem até um livro, né, de Black Swan, onde ele coloca esse conceito. E o cisne negro, pessoal, é uma analogia à crença europeia que só existia cisnes brancos até o ano de 1697. Esse ano foi quando foi descoberto a Oceania, a Austrália, e eles viram no novo continente cisnes negros. Tá? Ou seja, que quebrou um paradigma, né, que era uma verdade para os europeus que só existia um cisne branco. Então, o que é, na verdade, um cisne negro? É um evento imprevisível que causa um impacto enorme
E depois de ter ocorrido, muitos tentam afirmar como menos aleatório e mais previsível do que na realidade foi. A própria crise de 2008, né? Depois que aconteceu, muitos falaram, mas isso era claro que iria acontecer. Mas antes, ninguém falava, ou muito poucos falavam, né? Então, alguns exemplos de cisne negro, né? O 11 de setembro, ninguém previa. Isso mudou a relação, né, dos países, mudou as ações relacionadas à segurança, à internet. O que é a internet? Como mudou a relação dos negócios, né? Hoje se vende internet, se investe pela internet, existem negócios todos montados em ambiente internet, né? Ou eu consigo hoje, inclusive, fazer essa apresentação graças à internet, né? A pessoas que estão aí em outros estados, né? Então, foi um cisne negro que mudou tudo o que se sabia até esse advento, né? Da mesma forma, a Segunda Guerra. Um outro exemplo aí que eu gosto de dar também, né? Máquinas de datilografar. Era até a década de 80, todo escritório tinha uma máquina de datilografar e curso de datilografia era condição sine qua non para você ter no seu currículo e conseguir um emprego. Você tinha que ter 200 dots por minuto, não era assim? Então, hoje não se vende mais uma única máquina de datilografar. Empresas que eram potências como a Olivetti quebrou, né? Então, por quê? Porque ocorreu um cisne negro, um evento que ninguém previa, né? E então é importante, tudo isso nos ensina, pessoal, a importância de reconhecermos o quê? A nossa incapacidade de prever o futuro. E isso, quando a gente fala de gerir riscos, né, é importante que se... Porque, como que você gerencia riscos sem prever o futuro? Né? Na verdade, quando a gente reconhece as nossas limitações, a gente faz uma gestão mais realista. A gente não faz uma gestão fantasiosa, como muitas vezes acontece, que é fora da realidade, né? Então, isso é fundamental. Outro conceito que esse livro traz, muito importante, é o seguinte: qual o contrário de frágil? Muitos, quando eu faço essa pergunta, me respondem que é resistente, robusto, resiliente, né? Na verdade, segundo o Taleb, o contrário de frágil é antifrágil. Claro, ele criou esse termo, né? Mas o que é antifrágil, segundo ele? Coisas que se beneficiam do caos. Então, não é simplesmente você resistir ao caos, né? Mas, mais do que isso, se beneficiar com o caos, se beneficiar com uma crise, né? Então, crise deveria nos deixar mais fortes. Na natureza, por exemplo, quando ocorrem pequenos incêndios, eles são bem-vindos. Isso permite que se isole algumas áreas de outras, porque, do contrário, se evitasse esses pequenos incêndios, quando ocorresse efetivamente um pequeno incêndio, você estaria provocando um incêndio em toda a floresta, né? Ou seja, geraria grandes... Então, pessoal, da mesma forma, sabendo que não podemos evitar todos os possíveis riscos, devemos nos posicionar nos projetos de forma a aproveitar as oportunidades caso o contexto mude. Tá? Então, um exemplo que o Taleb nos dá de antifrágil é de redundância como recurso oportunista. Ele, por exemplo, sempre deixa algum recurso, né, dentro da área financeira não alocado, que, quando ocorre uma crise,
ele tem aquele recurso que ele pode utilizar, né, para investir onde exista uma grande oportunidade. Né? Foi assim que ele ficou rico e tem ficado cada vez mais, na verdade. Matematicamente falando, né, na verdade o Taleb é um matemático também, né? Ele fez então, para ilustrar um gráfico, né? Geralmente, nós estamos nessa situação aqui de baixo, pessoal. Que é o que? A situação frágil. Geralmente a gente procura uma situação de ordem, nessa situação de ordem a gente tem um ganho, só que é um ganho limitado. Quando há uma desordem, esses ganhos eles vão embora, e vão embora numa ordem exponencial. Quando acontece uma grande mudança, há muitas organizações, projetos que têm perdas exponenciais, né? Numa situação antifrágil, é exatamente o contrário. Então, você tem uma situação de ordem, que você tem uma pequena perda, e uma situação de desordem ou de crise, você ganha de forma exponencial. Né? Então, é um exemplo, pessoal, de projetos antifrágeis. Nós temos, por exemplo, as startups, né? Startups são empresas, geralmente, né, ligadas à tecnologia, que fazem projetos com custo relativamente baixo, ou seja, se não der certo, não é muito grande, mas se emplacar, se der certo, o ganho é exponencial. E aí você cita aí projetos como Google, Facebook, YouTube, todos eram projetos de fundo de garagem que, né, foram estudantes universitários que resolveram investir em algo que eles acreditavam e depois virou um grande sucesso que hoje todo mundo sabe que é, né? Então, na verdade, eles acreditaram em uma situação que, em ocorrendo a mudança que eles imaginavam que iria acontecer na tecnologia, os seus projetos se tornariam viáveis, se tornariam um sucesso. E foi o que aconteceu. E falando de Google, a gente pode exemplificar que a diretora de inovação da Google, ela coloca que 70% dos projetos da Google estão fadados a fracassarem. E eles estão muito bem com isso. Eles estão de boa, né? Como se diz. Por quê? Eles sabem que esse 70% já está dentro do orçamento de investimento deles. Agora, 30% que dá certo, ou 20%, é o suficiente para a Google se tornar cada vez maior, dar saltos, né, de crescimento. Ok, pessoal? Então, essa é a ideia. Ok. Vamos falar, então, né, dos riscos, né? Olhando o conceito de risco antigamente, se falava que tudo aquilo que era visto basicamente como ameaça, né, os riscos. No conceito mais moderno, pessoal, a gente vê que risco, ele incorpora tanto incertezas que geram efeitos positivos quanto negativos. Tá? Então, esse é o conceito moderno de riscos, né? O risco ele pode ser tanto positivo quanto negativo. Se a gente olhar aqui, né, os objetivos do gerenciamento de riscos que o PMI fala, nós temos os objetivos do gerenciamento de riscos são aumentar a probabilidade e o impacto dos eventos positivos e reduzir a probabilidade e o impacto dos eventos negativos do projeto. Bom, olhando o conceito aqui, às vezes fica muito subjetivo, né? Mas a gente pega aqui essa imagem
Vocês estão vendo aqui uma vela, né? E está querendo chegar aqui na reta final, no objetivo. E nós temos aqui eventos positivos, que são ventos a favor, e nós temos eventos negativos, que são ventos contrários, né? O que um bom velejador faz? Ele ajeita suas velas para aproveitar o vento a favor, não é isso? Aproveitando aí, então, esses eventos positivos, e ajusta a vela para que o vento contrário não vá impactar a sua navegação, né? Ou seja, faça o vento passar direto. Isso é exatamente o que um gestor de risco faz. Ele ajusta a sua vela para aproveitar todo o vento a favor e deixar que o vento contrário passe direto, né? Então, é uma boa analogia para entender os objetivos do gerenciamento de risco, tanto a parte negativa quanto a parte positiva. E aí, pessoal, a gente entra aqui dentro do nosso ciclo da gestão de riscos. Eu vou passar uma pincelada sobre cada uma dessas etapas do ciclo, onde nós temos aqui o planejamento, depois a identificação de riscos, depois a gente faz uma análise qualitativa de riscos, uma análise quantitativa, depois a gente faz um planejamento de riscos e depois a gente faz um monitoramento das ações, dos riscos e, como é um ciclo, né, pessoal, esse monitoramento acaba devolvendo novos riscos, riscos residuais e a gente então entra numa nova fase aqui de identificação, de análise e vamos assim por todo o projeto. Ok, então vamos falar um pouquinho do planejamento, né? Muitos projetos nem utilizam esse processo, né? Não se visualiza atualmente a importância do planejamento do gerenciamento de risco. E o que esse planejamento faz pelo projeto? Ele define como conduzir as atividades de gestão de risco de um projeto. Com isso, as chances para você ter sucesso na gestão de risco é muito maior. Tá? Por quê, pessoal? Nós adaptamos a gestão de risco à realidade específica do nosso projeto. Por exemplo, deixa a gestão de risco proporcional ao tamanho do projeto e aos riscos que vai enfrentar. Vejamos, num projeto da NASA, onde qualquer risco pode ser fatal, pode gerar um impacto monstruoso, é lógico que o investimento em risco vai ser muito grande, né? Porque o projeto tem um grande peso. Agora, se a gente tem um projeto para se fazer, não sei, por exemplo, um software de bate-papo, ok? Nada contra software de bate-papo, mas se ele não der certo, a importância, né, os riscos, né, serem materializados, tanto os riscos, né, não têm tanto peso, como o projeto também não tem tanto peso. Então, o investimento em risco, nesse caso, vai ser proporcional, vai ser muito menor. Tá? Então, a importância é você visualizar o contexto do seu projeto para poder visualizar qual investimento em risco que você vai fazer. O que mais o planejamento faz, né, para o gestor de risco? Ele guia tempo e recurso para as atividades de gerenciamento de riscos. Por exemplo, para gerenciar risco, você vai precisar de apoio de pessoas de várias áreas para poder identificar riscos, para poder realizar alguma atividade para poder mitigar o risco. Não é assim? Agora, como que eu faço isso se não se visualiza a importância do gerenciamento de riscos, se não se visualiza que há essa necessidade, né? Então, realizando esse planejamento é que a gente vai viabilizar, né, o tempo dos recursos, ou então, enfim,
realizar alguma ação de resposta de risco que necessite de algum investimento, tá ok? Outra coisa ele ajuda a classificar os riscos, né? Ter critérios homogêneos para avaliar os riscos, né? Então, quando a gente pega, por exemplo, templates para se avaliar os riscos, a gente tem probabilidades numéricas, por exemplo, de 1 a 10. E aí você classifica que um risco ele tem probabilidade 3. Mas o que significa um risco de probabilidade 3? É a mesma coisa do que o Zezinho ele diz que é 3 e o Guinho está falando que que a probabilidade é 4. Como você vai saber o que significa 3 e o que significa 4? Então, para isso é importante você ter tipo um glossário que você consiga de forma clara classificar os riscos de forma que pessoas diferentes consigam classificar e deem a mesma pontuação. Ok, pessoal? Vamos aqui para a identificação de riscos. Na identificação de risco, o principal objetivo é identificar e registrar uma lista longa de riscos. No caso de risco, pessoal, a quantidade de riscos significa qualidade. Então, a dica que eu dou aqui é você fazer uma identificação longa de riscos, né? Quando a gente fala longa, isso quer dizer, pode significar centenas de riscos. E não como a gente vê em alguns projetos que tem uma lista de 5 riscos, 10 riscos, né? Provavelmente que pegou de projetos, tá? Outra coisa é você entender a causa dos riscos e o efeito. Então, uma boa prática é você escrever os riscos no formato causa, risco e efeito. Então, por exemplo, o uso da nova ferramenta de desenvolvimento pode levar a uma menor produtividade, que pode levar a atraso nas entregas. Então, a causa que é o uso de uma nova ferramenta de desenvolvimento, e o risco é uma menor produtividade, e o impacto é o atraso nas entregas. Então, é importante a gente entender isso, porque quando a gente vai fazer ações de resposta a risco, a gente vai fazer as ações aonde? A gente ataca as causas dos riscos. Não é isso? E por que é importante saber o impacto? Sabendo o impacto é que a gente consegue classificar o risco, sabe a importância do risco. Tá ok? E a gente vê em muitas identificações de risco, pessoal, que a gente esquece muitas categorias de riscos, né? Então, só para exemplificar, né, algumas categorias que são esquecidas. Risco referente a gerenciamento de projetos, por exemplo, a má análise de requisito, a ausência de gerenciamento de mudanças, risco referente a processos, risco referente a questões comerciais, contratuais, cultural, tá? Então, é importante envolver risco relacionado a essas diversas categorias, tá? Durante o nosso treinamento de riscos, né, a gente procura explorar esses riscos fora da caixa, né? E aí, pessoal, a gente identificou os riscos, a gente já fez o planejamento, a gente identificou os riscos, aí a gente tem que o quê? Classificar os riscos. A gente tem que saber qual a importância de cada risco. Existe risco que a gente, de repente, nem precisa tratar, outros são críticos, né? Então, aqui, ó, nós temos um exemplo de matriz de probabilidade de impacto, né? A famosa matriz de probabilidade de impacto. E se vocês verem aqui, nós temos tanto ameaças, né, quanto oportunidades. E aqui no vermelho, né, é aquilo que é crítico, e amarelo, né, claramente aquilo que a gente deve dar atenção, e verde aquilo que devemos fazer uma ação, mas que não é crítico e por conta disso, de repente, não precisamos realizar ações específicas. Tá ok?
E a gente tem outros exemplos de análise qualitativa que envolve outros critérios, além de probabilidade de impacto, né? Por exemplo, a gente pode usar urgência, né? Então, aqui um exemplo de matriz que envolve, além de probabilidade, urgência também, né? Podemos usar o momento esperado, ou então a frequência que um risco acontece, né? Então, são outras formas aí que nos auxiliam a classificar um risco. Tá? E aí, pessoal, a gente vai aqui para análise quantitativa. Análise quantitativa, a gente nos perguntamos em que momento realizamos, né? No primeiro ponto, é avaliar o risco geral do projeto para cumprir determinados objetivos. Por exemplo, qual a chance que o projeto tem para cumprir o seu objetivo, né, de prazo, de cumprir um determinado prazo, ou de qual a probabilidade de cumprir um determinado orçamento. Tá? Isso é uma primeira motivação. Segundo, é quantificar riscos priorizados na análise qualitativa, de forma a saber o impacto potencial, né, efetivo dentro do projeto, né? Ou seja, calcular numericamente, monetariamente, quanto que isso significa para o meu projeto, né? Então, nem sempre você vai realizar análise quantitativa. Então, às vezes tem projeto que só análise qualitativa é suficiente. Deve-se avaliar, então, esse custo-benefício antes de realizar. Então, nada melhor do que exemplo, né, pessoal? Nós temos aqui um exemplo, né, de árvore de decisão, que é um método quantitativo, e essa árvore de decisão nós temos aqui a gente tem uma ação aqui que é fazer um protótipo, que é uma ação para se evitar um risco do projeto, né? E aí a gente quer saber se a gente faz o protótipo ou não. Então, pela análise quantitativa, nós conseguimos saber aqui que para fazer o protótipo, a gente vai gastar $200 mil, ok? Fazendo o protótipo, a gente tem uma probabilidade de falha de 35% e impacto de 120 mil, né? Não fazendo o protótipo, a probabilidade de falha é de 70% e impacto de 450 mil. E aí a gente calcula isso monetariamente. Então, a gente tem aqui 35% vezes 120 mil, que dá 42 mil, mais os 200 mil, que é fazer o protótipo. Então, a gente, nessa árvore de decisão, a gente tem um custo monetário, um valor monetário de 242 mil. E não fazer o protótipo, a gente tem 70% vezes 450 mil, e o valor monetário é de 315 mil. Fazendo as contas aqui, a gente vê que a probabilidade financeira, a decisão monetária melhor para o projeto é fazer o protótipo. Mesmo que o custo do protótipo seja alto, né, a gente, de forma quantitativa, conseguiu visualizar qual é o melhor cenário. Ok? Bom, existe, né, outros exemplos aí, né, que poderíamos dar, mas o nosso tempo é curto, tá, pessoal? Então, vou passar aqui para o planejamento de resposta a riscos. Dentro do planejamento de resposta a riscos, nós procuramos, uma vez que os riscos já estão identificados, já estão priorizados, efetivamente ter um plano de resposta que faça com que os riscos do projeto sejam minimizados. Tá? E o que acontece? Durante essa etapa é que muitas ações de planejamento são propostas e a gente tem que decidir qual a melhor ação, ou quais são as melhores ações, né? Então, para isso, a gente tem que tomar cuidado do quê? Que essas respostas sejam adequadas à relevância dos riscos, ela tenha eficácia de custo, quer dizer, você pode ter duas ações que tenham a mesma resultado, né, em termos para o projeto, mas uma é mais barata que a outra. Então, vai ter uma eficácia
melhor, né? A ação, ela tem que verificar se ela é realista dentro do contexto do projeto. É muito importante que essa ação seja acordada, ou seja, muitas vezes uma ação depende de uma outra área da empresa. Ah, eu estou aqui na área de produção, mas depende da área comercial. E é importante que essa ação esteja acordada com essa outra área, porque se vai utilizar recurso dessa outra área, não adianta você planejar essa ação, porque quando acontecer, você não vai ter esse recurso e não vai servir para nada. Outra regra importante do planejamento de resposta é ter sempre um responsável designado. Não adianta você ter um bom plano de resposta se não ter um responsável para cada ação. E ser oportuna, quer dizer, se você tem uma ação que aproveite, por exemplo, um recurso interno da organização, ao invés de você ter que fazer, por exemplo, contratar, por que não? Tá? Então, esse plano de resposta tem que passar por esse crivo. Ok, pessoal? Bom, passando aqui, né, pelas estratégias gerais de planejamento de respostas, quanto aos riscos negativos do projeto, nós temos, a gente pode procurar eliminar os riscos. Existe risco que a gente consegue eliminar totalmente. Isso geralmente a gente consegue fazendo, identificando o risco no início do projeto, né, quando a gente muda, de repente, o escopo para tentar eliminar esse risco, por exemplo. Existem outros riscos que você não elimina, mas você consegue transferir, né? Por exemplo, você faz uma terceirização de uma atividade, você transfere o risco para realizar essa atividade para um terceiro. Mas quando você transfere o risco, quando você faz uma terceirização, por exemplo, ou você faz contrata um seguro, né, que é outro exemplo de transferência, você não está eliminando o risco, né? Continua tendo a possibilidade de acontecer, mas esse risco ele é minimizado, né? Ou pelo menos dentro da sua estratégia você visualizou que você diminuiria o risco relacionado. Outra forma é mitigar o risco. Mitigar, você procura o quê? Diminuir a probabilidade do risco ou o impacto, tá? E a outra estratégia de risco é simplesmente aceitar. Você aceita o risco, quer dizer que o risco, principalmente riscos, né, que são não muito importantes, né, dentro da nossa matriz de probabilidade de impacto, são aqueles verdes, né? Você coloca numa lista de observação e você aceita que eles existem e reavalia ele durante o projeto, né? Então, é uma forma de lidar com os riscos também. E da mesma forma, pessoal, a gente tem estratégia para lidar com riscos positivos, né? Então, por exemplo, os riscos positivos, ou também conhecido como oportunidades, a gente procura o quê? Explorar os riscos, né? Riscos, né, positivos, né? Oportunidades que normalmente a gente não teria essa oportunidade, a gente muda, por exemplo, o escopo do projeto, muda alguma ação para poder contemplar uma oportunidade. Compartilhar. Quando você, por exemplo, faz uma parceria com uma outra empresa, de forma a você aumentar as chances de você abocanhar uma oportunidade, tá? Ou você já tem uma oportunidade que você pode acontecer, pode ser viabilizada no seu projeto, e você atua para melhorar a probabilidade de impacto dessa oportunidade acontecer, ou você simplesmente aceita essa oportunidade, pode acontecer, mas não faz nenhuma ação específica para que ela ocorra. Tá? Então, são as estratégias aí de planejamento de resposta, pessoal. Bom, voltando, dentro
aquele quebra de paradigma que a gente colocou no início, pessoal, nos perguntamos, né, e o que geralmente não é visto ao se planejar as respostas dos riscos, né? Nós temos, o que a gente vê é que a gente se preocupa com aquilo que é básico, né? A gente não nos preocupamos com cisne negro. Mas aí você pergunta, se cisne negro é o imprevisível, aquilo que você não pode prever, como prever, né? Mas quando, na verdade, com cisne negro, você não prevê, mas você se prepara para eventualidades, né? Ou seja, você, na verdade, identifica pontos frágeis do sistema e verifica limites para perdas, né? E visualiza onde que você, dada mudanças, né, que possam acontecer no cenário do projeto, como que você pode se beneficiar dessas mudanças, tá? Então, pessoal, como a gente pode exemplificar algumas situações, né? A gente tem um exemplo aí da Rita Mulcahy, né, uma grande autora de gerenciamento de projeto, onde ela fala que numa obra civil na Flórida, ela foi contratada como consultora e eles estavam muito preocupados que a obra ela ia acontecer, ia ter um período onde aconteceria a temporada de furacões, né, que é famosa lá nos Estados Unidos, e como que eles poderiam lidar com esses furacões, né? Então existiam muitas ações de resposta, mas todas elas muito caras. Tinha gente falando de construir uma barreira, e aí se falava de muitos milhões, né? E aí a Rita Mulcahy fez uma proposta que depois se viu que era óbvio, né? Mas que ela perguntou por que a gente não começa o projeto depois da temporada de furacões, né? Então, isso às vezes é óbvio, mas a gente não faz esse questionamento. A gente procura simplesmente atuar em cima daquela situação prevista e não muda o planejamento para poder procurar melhorar, né, o seu cenário, né, fugir de fragilidades e conseguir oportunidades, né? Uma outra situação, né, é você colocar um recurso com qualidades, especialidades acima do previsto requerido pelo projeto, e aí de repente você vai gastar um pouco mais, mas você visualiza que, utilizando esse recurso, você vai poder ganhar uma oportunidade, né? Você pode, de repente, conseguir algo que não estava dentro dos objetivos iniciais, mas que, se for materializado, ele vai alavancar, né, os resultados, os objetivos de forma né? Então, isso são exemplos de como podemos nos questionar dentro do nosso projeto e conseguir efetivamente respostas fora da caixa e que consigamos efetivamente utilizar as incertezas do projeto a nosso favor, né? Então, esse questionamento, ele é essencial para que você faça uma boa gestão de riscos. Tá ok, pessoal? Bom, então, feito as respostas dos riscos, a gente vai para a última etapa, que é de monitoramento. E monitoramento, pessoal, é a etapa onde a gente, às vezes é esquecido, né? Às vezes você faz um planejamento de gestão de risco muito bom, né? Faz uma listagem de riscos bem extensa, e depois você guarda esse
esse plano na sua gaveta e não faz nada com ele durante o projeto. Então, é importante se ter a maturidade para que a gestão de riscos ele esteja arraigado no cotidiano do projeto, que no decorrer do projeto você continue reavaliando os riscos, realizando as ações de resposta necessárias. Então, uma boa prática, pessoal, é você utilizar, colocar das suas reuniões de acompanhamento do projeto o assunto riscos. Com isso, você vai, durante todas as reuniões, revisitar os riscos, verificar se não existem novos riscos, verificar se riscos que existiam deixaram de ser relevantes e, com isso, liberar recursos, liberar respostas para esses riscos, né? E importante também que você verifique se está sendo efetivo os riscos do os seus processos de riscos. E, se for necessário, passar por uma reavaliação, uma mudança no seu planejamento, na sua identificação de riscos, nas suas respostas de riscos. Tá, pessoal? Para isso, a gente tem diversas ferramentas que nos possibilita dar indicativos para verificar se a gente está indo bem, se a gente está indo mal. Tá? A gente tem aqui, até mostrando rapidamente aqui, uma curva S para análise de reservas, né? A gente não vai conseguir aprofundar muito aqui nas ferramentas, né, que a gente utiliza na gestão de riscos, tá? Nos nossos treinamentos, a gente consegue aprofundar nessas ferramentas, mas o objetivo aqui hoje é alertar da importância, né, de todas essas etapas e as armadilhas que normalmente encontramos nesses projetos, né, nos projetos do nosso dia a dia. Tá ok, pessoal? Bom, entre nosso tempo, né, acabou, mas nós temos aqui ainda alguns minutos aqui para responder dúvidas ou perguntas, né? Estamos aqui à disposição, né? Então, a gente viu aqui hoje, né, que gerenciar risco é essencial para o sucesso do projeto. A gente avaliou os riscos aqui, a quebra de paradigma, né, não olhando riscos de forma linear. Repassamos os conceitos gerais relacionados aos riscos e demos uma passada geral no ciclo de gerenciamento de risco e a importância de cada etapa. Tá ok, pessoal? Bom, estou aberto aqui a perguntas e fico à disposição. Muito obrigado aí, né, já agradecendo aí a atenção de todos, mas estou aqui à disposição para responder suas perguntas.
Ok, o Edson aqui perguntou: descontinuidade de stakeholders e de técnicos é um fato em projetos né, de longa duração na administração pública, né? Como tratar esse risco, né? Bom, Edson, a primeira coisa é identificar o risco, né, que é o que você fez, né? Então, para poder lidar com o risco, é importante discutir isso em conjunto com todas as áreas relacionadas, né? Então, se o seu projeto envolve aí, por exemplo, stakeholders de outra área que você não tenha muita ação, é importante que, né, então, por exemplo, você criar ações de resposta que não dependa de pessoas específicas, né? Então, por exemplo, uma ação de resposta é você ter uma responsabilidade de um determinado setor, de uma determinada área, que vá realizar aquela ação, ou que tenha um responsável específico, mas que sempre, quando ocorrer uma mudança de stakeholder, que a área se comprometa a substituir esse stakeholder, né? Mas essa resposta, na verdade, tem que ser tomada em conjunto, né? Dentro da organização, qual a melhor forma para atender dentro da realidade da sua organização. Não existe uma resposta padrão, né, para todas as organizações. Outra pergunta aqui do Fred é: por onde começar a análise dos riscos quando contrata uma fábrica de software? Perfeito. Veja, é importante, ao você fazer uma